nosso boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Mais uma vez, uma satisfação podermos estar aqui nessa tribuna para que juntos possamos refletir a respeito das lições do Evangelho de Jesus e, através dessas lições, sabermos que nós temos que continuar estudando, temos que continuar procurando cada dia mais a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual. O nosso tema de hoje, as preces inteligíveis, que está no capítulo Pedi e Obtereis, no item 16 e 17, eu tenho a dizer que, para início, nós estamos, nesse mês, eu acredito que ainda um tanto do mês anterior, nós estamos abençoados em nós podermos estudar junto, refletir a respeito desse tema, sobre as preces que já foram realizadas anteriormente pelos outros expositores, e que, se não me falha a memória, nós teremos ainda mais 2 ou 3 itens para serem abordados nas quartas-feiras seguintes. Então, é uma graça para nós, aquilo que nós temos de mais íntimo, nós refletirmos, que é a respeito da prece, aquilo que diz de mais perto, que fala mais ao nosso íntimo, ao nosso interior. Mas para que essa nossa prece realmente venha surtir os efeitos que nós tanto almejamos, que nós necessitamos, é necessário que essa prece se constitua numa verdadeira comunicação com o mais alto, com o plano espiritual, com Deus, com Jesus, para que realmente esse nosso pedido venha se tornar realmente uma prece inteligível. E eu vou pular esse item do Evangelho dessa noite. Eu vou buscar uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, quando Kardec pergunta aos espíritos se agrada a Deus a prece, sendo Ele um ser supremo, uma inteligência suprema de todas as coisas. Será que faria algum efeito nós, simples mortais aqui na Terra, faremos algum efeito para Deus através do nosso pedido, através das nossas orações? E sabiamente os espíritos respondem a Kardec dizendo que a prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, não são suficientes palavras, mas aquilo que vem junto com esta palavra, carregada, invada de sentimento do nosso coração e de todo o nosso entendimento. Assim é preferível que a prece do íntimo seja feita do que uma prece lida. Por muito bela que seja essa prece, mas simplesmente com os lábios e não com o coração. Aqui, meus irmãos, nós fazemos uma pequena ressalva. Não é fácil para muitas pessoas, e muitos de nós mesmo que estamos aqui nessa tribuna, muitas vezes nós fazemos uma oração, dizermos algumas palavras, preocupados com aquilo. Será que essa minha palavra vai chegar até Deus? Será que vai fazer efeito isso que eu realmente quero falar? E muitas vezes nos faltam palavras para nós colocarmos ali o nosso desejo, o nosso agradecimento, seja qual for a nossa intenção da prece. Então é perfeitamente cabível que se faça uso da prece lida. Nada há contra. Eu, inclusive, já ouvi pessoas perguntarem, que aqui na Casa Espírita, mas vocês não fazem a oração do Pai Nosso? Vocês não rezam a oração do Pai Nosso? Sim, com certeza. Oramos e fazemos a oração do Pai Nosso. Com o coração, com o nosso sentimento. Eu acho que nunca, em tempo algum, de toda a história do nosso Brasil, eu acredito que nós
não tenhamos feito tantas preces em conjunto como agora, diante da situação em que vive o nosso país, o nosso estado, principalmente o estado do Paraná, onde eu resido, e a maioria dos estados do nosso Brasil. Aquele Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, precisa realmente ser retomado dentro de cada um de nós, na sua intensidade, nesse Evangelho de Jesus, essa pátria do Evangelho, que ela continue brilhando, que esse Evangelho continue brilhando dentro de cada um de nós. Que nós possamos extirpar, talvez com as nossas orações, todas as crises, todo o envolvimento maligno, até digo assim, porque nós estamos passando por esse momento, em todas as esferas do nosso país. E a prece, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é uma comunicação, mas é uma comunicação do mais alto grau. Nós podemos assemelhar a comunicação que nós mantemos no nosso dia a dia, pessoas, né? Um comunicante, aquele que fala, e aquele que ouve o que o comunicante quer colocar. E ela deve atender essas mesmas condições da nossa comunicação diária, mas é uma comunicação que nós temos que entender corretamente como se processa essa comunicação via o plano espiritual. Ou seja, nós, comunicantes, queremos nos comunicar, queremos emitir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que estamos nós sempre aqui incentivando, estamos sempre colocando que a espiritualidade, os nossos benfeitores espirituais estão sempre aqui conosco, nos auxiliando, amparando, orientando o nosso caminho, e basta que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, meus irmãos, é necessário nós entendermos corretamente como se processa essa comunicação via plano espiritual. Nós temos que sintonizar efetivamente para que nós possamos fazer com que essa comunicação chegue até a pessoa, né? No caso, nós estamos emitindo essa oração a Deus, a Jesus, ao plano espiritual. E se nós oramos a Deus, nós mentalizaremos através dos seus atributos, que não são poucos os atributos de Deus. A benevolência, a indulgência, o perdão, e procurarmos, nós nos desligarmos daqueles atributos que nós antigamente, na antiguidade, nós fazíamos buscando Deus através dos sacrifícios, através das oferendas, através dos incensos, através dos cultos das diversas formas. E era necessário nós termos uma representação semi-material para que nós pudéssemos nos sentir envolvidos por esse pensamento, por essa energia que, segundo nós, na antiguidade, que com certeza nós já fizemos alguma coisa, né, já participamos de algum ritual, alguma oferenda, para nós nos religarmos a Deus. E hoje nós vemos que nós não precisamos nada disso, né? O que nós necessitamos, na verdade, nós temos que ter claro, o endereço dessa nossa mensagem, dessa comunicação, é através do nosso pensamento. Porque nós não precisamos desses nossos subterfúgios que ficaram lá atrás, da nossa ignorância espiritual, para fazer com que a nossa oração chegue até Deus, chegue até o plano espiritual. Mas é necessário levarmos em conta alguns fatores de extrema importância para que nós façamos essa ligação com o plano espiritual. Inicialmente, meus irmãos, é o mérito de quem ora.
Será que naquele momento que eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, será que eu estou me colocando naquele momento como merecedor realmente de que Deus faça a vontade, se eu não faço nada para merecer essa vontade de Deus? Esses benefícios que Deus nos coloca para nós podermos desfrutar, mas vale o nosso empenho, o nosso sacrifício, a busca da nossa melhoria espiritual. Em segundo lugar, a fé de quem ora. Esse é um dos pontos assim mais importantes, porque de repente eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, como eu já vi em vários lugares, né? Estou só me referindo aqui, a pessoa, Pai Nosso que estás no céu, mas que bonito o sapato daquele, né, da Carlos Steffens, que bonita a bolsa, olha que vestido legal. Vai fazer efeito essa oração? Não preciso nem responder, né, meus irmãos? A pessoa está tomando espaço mental com bobagens, né, com figuras, com representações que realmente estão desviando o pensamento que deveria estar voltado ao plano espiritual. Em terceiro lugar, a nossa sinceridade dos nossos propósitos naquele momento da nossa oração. E a vericidade do que se coloca na prece. Será que quando eu digo, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores? Em primeiro lugar, eu não estou tendo mérito para pedir que Deus me perdoe. Porque eu não faço nada para que mereça essa benevolência de Deus. Eu sou egoísta, eu não pratico a caridade, eu falo mal do vizinho, não precisa mencionar todos os nossos erros, todos os nossos defeitos. E da mesma forma, eu acho que de forma hipócrita, nós falamos que perdoamos o erro do nosso vizinho. Mas quando nós encontramos o vizinho na rua, eu desvio ele, não quero que passe por aqui, vou desviar para não passar no mesmo lado, porque meu vizinho fez isso, fez aquilo. Tem valor essa prece? Não, meu irmão. Deus não vai receber, eu estou perdendo tempo fazendo essa oração, com certeza. É necessário que essa oração seja clara, ela seja objetiva, seja compreensível e tenha todos esses atributos que eu já acima mencionei, que são o mérito, a fé e a sinceridade dos nossos sentimentos. Lá no Evangelho, no nosso Evangelho lido agora pela nossa irmã Marília, nos itens 16 e 17, nos diz o seguinte, que a prece deve ser simples, sem palavras vazias. É impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende. E eu diria mais que não se merece. Pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Simples palavras da boca para fora não vai fazer o efeito esperado por mim. E no momento em que nós fazemos a nossa prece, um exercício que nós realmente não temos o hábito, pelo menos eu acho assim, que a maioria de nós, é a introspecção. É o processo pelo qual nós prestamos a atenção aos nossos próprios estados e atividades internas. Aquilo que eu estou sentindo, o meu emocional, como que eu estou respondendo a esse meu estímulo emocional. E conduz as criaturas a se identificarem com a maior de todas as fontes de poder do universo, que é Deus. Então, quando eu faço essa introspecção, esse recolhimento para dentro de mim, esse meu pensamento para dentro, eu estou voltando essa minha atitude para Deus. E voltar-se para dentro de si mesmo, talvez não seja para nós uma atitude constante, espontânea e natural
na maioria de nós. E não é mesmo. Por possuirmos o hábito de ocupar mais os nossos sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores. Então, nós ficamos muito preocupados com aquilo que acontece no nosso dia a dia. O que eu vou fazer de almoço amanhã? Se vai ter pão para janta? Se vai... Daqui a pouco chega o marido, chegam os filhos da escola, eu já tenho que lavar o uniforme para o dia seguinte, pá. E realmente nós não temos esse tempo, e é isso que nós temos que nos dar. Se nós não temos isso, nós temos que procurar fazer alguns minutos durante o nosso dia essa introspecção. Assim nos diz o espírito de Hartnett no livro Renovando Atitudes. Nós temos que ter esse momento de introspecção. É livro escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, que eu recomendo, aliás, bem interessante. Na prece, então, meus irmãos, a concentração é condição fundamental e deve ser precedida da concentração. E muitos de nós não sabemos como nós vamos fazer, como que eu vou me concentrar para fazer a oração. Eu tenho que ter um preparo. Se eu vou entrar em contato com o plano espiritual, eu tenho que me preparar, me colocar em posição de elevar o meu pensamento, de merecer o retorno dessa oração e saber que eu vou estar entrando em contato com uma divindade. É bem fácil assim nós imaginarmos como nós fazemos essa concentração. Vou dar um exemplo bem fácil. Se nós estamos fazendo a nossa concentração antes da oração ou não. Vamos imaginar uma bexiga totalmente cheia, aquela bexiga bonita do aniversário de criança. Quando nós estamos plenamente absorvidos no nosso interior, que nós fizemos essa introspecção em nós nos sentimos plenamente cheios, como se nós realmente fôssemos essa bexiga cheia em volta de nós. Toda emanação divina se faz ao nosso redor. E quando nós não nos preparamos através da concentração, é como se nós fôssemos aquela bexiga murcha que encheu lá para a festa da criança, mas esvaziou e ficou murcha. Isso representa, então, a nossa falta de concentração. E como que nós fazemos essa concentração? Como se chega a essa concentração? Todos nós já fomos bebezinhos, né? Com certeza, acho que ninguém chegou que deu um pulo, um salto, né? Vocês já perceberam, quem tem neném em casa, percebam como que é a respiração desse bebê. Quando ele inspira, que ele coloca o arzinho para dentro da boca, a barriguinha dele se enche, né? Fica assim cheinha, parece um sapinho. E é essa certa respiração. Quando ele solta o ar, a barriga esvazia. E nós hoje o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Então isso já dificulta a nossa concentração. Quando nós inspiramos o ar, colocamos o ar para dentro, nós temos que encher o nosso abdômen de ar, colocar essa energia para dentro e respirar, inspirar esse ar, né? Soltando esse ar, esvaziando o nosso abdômen. Logicamente que há vários graus dessa concentração, nós não precisamos chegar num grau avançado de concentração, né, que seria quase nós estarmos num outro plano espiritual. O que nós precisamos é serenar a nossa mente, aquietar o nosso pensamento. E se nós não nos preparamos para tal, nós não vamos estar em condição de nós entrarmos em contato com o plano espiritual. O que estraga, então, essa nossa concentração? Primeiro são fatores externos, né? É barulho lá fora, um som alto, que impede que a gente entre em concentração. Dores, às vezes nós estamos com dores também, nós não conseguimos fazer essa concentração. Ou nós estamos envolvidos numa situação espiritual perturbadora que também não nos permite nós fazermos
essa concentração. Os fatores internos que são nossos, né, aquilo que diz respeito a nós, é a nossa distração. Não é fácil a gente se distrair. Qualquer coisinha, né? Você vê um pernilongo voando, você já se distrai. Então, a nossa falta a nossa distração, o nosso cansaço, muitas vezes até a falta de informação de como nós fazermos a concentração. Não sabemos como fazer a concentração. Um sentimento de tédio. Ai, meu Deus do céu, mas eu vou ter que rezar, eu vou ter que fazer concentração. É um trabalho que começa lá no nosso interior. E não é fácil, nem disse que é fácil. É um exercício diário que nós temos que fazer para que nós possamos chegar à plenitude do ser, chegarmos no plano espiritual. O que poucas vezes nós lembramos é que a prece não serve apenas para pedir. E na maioria das vezes nós pedimos. Né? Estamos ali pedindo. Mas principalmente para construir. Quando eu achei esse pensamento, eu achei assim, eureka, achei muito legal isso aqui. Nós necessitamos compreender a nossa possibilidade construtora do nosso pensamento, que é potencializada pela prece. Resumindo, nós somos os arquitetos do nosso pensamento. Tanto nós podemos construir o nosso pensamento para o mal, como para o bem. Então ele se potencializa, esse nosso pensamento se potencializa no momento em que nós estamos envolvidos, direcionando o nosso pensamento para a prece. Então a prece é um pensamento potencializado que é capaz de estruturar, organizar e mudar tudo que está ao nosso redor. O que nós não podemos, através da prece, é barganhar com o plano espiritual, barganhar com Deus. Não é difícil, né, a gente encontrar pessoas nada contra quem joga na loteria. Ah, meu Deus do céu, eu estou precisando de dinheiro, né? Por favor, me ajude a ganhar na Mega Sena, em qualquer coisa. E eu vou ser bem bonzinho, eu vou fazer tudo que o Senhor quiser, vou me dedicar a uma casa social e tudo. Deus não permite barganha. Ou nós fazemos o nosso pensamento nos dedicando ao nosso pensamento de construção e evolução moral, ou então, melhor nós ficarmos quietos, né? Como a gente diz, deixe quieto. O pensamento é uma faculdade do espírito e o fluido universal é o condutor da prece. É o pensamento de Deus tornado o ato concreto. E quando a gente fala em fluido cósmico universal, nós achamos que nós temos que ir lá buscar lá na parte científica, e é verdade. Nós vamos buscar toda a informação na parte científica do Espiritismo. Mas facilmente nós podemos entender o que é esse fluido cósmico universal. Vamos imaginar que todos nós estejamos dentro de uma piscina cheia de água. Todos nós aqui. De repente nós sentimos uma brisa, nós estamos imersos nessa água, e uma brisa suave começa a fazer ondas, nós começamos a nos mexer dentro dessa piscina. Então o fluido cósmico universal é mais ou menos isso. É toda essa emanação divina, é tudo aquilo que vem do cosmos, é aquilo que vem de cada um de vocês aqui presentes. Nós vamos formando esse fluido cósmico universal que vai atingindo cada um de nós e que vai nos restaurando energia, vai nos trazendo sensações de bem-estar, de energias fortalecedoras. A prece, meus irmãos, é um magnífico instrumento da nossa evolução. Um avaliador do nosso desempenho espiritual, desenvolvendo todos os nossos talentos. Então, através da prece, nós podemos ver como está o nosso desenvolvimento espiritual. O que eu preciso mais para atingir a prece? O que eu preciso mais fazer como espírito em evolução para que a minha prece seja
atendida, para que eu faça tudo o que aquela prece me ensina, ser bom, caridoso e benevolente para com o próximo. Meus irmãos, o mais perfeito modelo de concisão da prece é sem contradita a oração do Pai Nosso. Uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Sob a mais reduzida forma, ela, a prece, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso deve ser visto não apenas como uma prece, mas com uma ligação espiritual, que deve ser colocado em destaque acima de qualquer outra prece. Seja porque procede do próprio Jesus, conforme nos diz Mateus, no capítulo 6, nos itens 9 a 13, ou seja porque ela pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjugue. O Pai Nosso encerra um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade pregado por Jesus. Meus irmãos, vamos colocar em qualquer prece, numa palavra que seja. Não é a quantidade de palavras, como nós vimos no Evangelho, que vai fazer efeito essa oração. É aquilo que vem no nosso coração, aquilo que vem no nosso íntimo. Nós podemos perfeitamente e devemos com certeza continuar fazendo a oração do Pai Nosso. Mas vamos agir conforme Ele nos recomenda. E vamos procurar em toda a sua plenitude caminhar conforme os seus ensinamentos, conforme essa luz maravilhosa que ilumina, que nos ilumina, que é o Evangelho de Jesus. E para terminar essa exposição, com a ajuda e a colaboração de todos vocês nesse momento, em que eu peço que através dessa oração do Pai Nosso, que vai ser colocada em seguida, nós possamos potencializar o nosso pensamento, o nosso coração, em benefício de toda a humanidade sofredora. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Oração Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier e Monsenhor José Silvério Horta. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e sinceridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, no céu e em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de tua luz. Mas que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja.
Música